Lucas 15. E chegavam-se a ele é o Senhor Jesus, e chegavam-se a ele todos os publicanos, eu vou ler na versão revista e corrigida, tá bom? Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem chegavam-se a Jesus para o ouvir? Quem? Publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem é que está reclamando, acusando, apontando o dedo? Nós vemos aqui dois tipos de pessoas. Nós vemos publicanos e pecadores procurando Jesus para ouvi-lo e aprender dele. E nós encontramos fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Eram aqueles que detinham um conhecimento profundo das Escrituras, da Bíblia do seu tempo, o Antigo Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, os livros sapienciais, as crônicas, os livros de reis, os livros dos profetas, os livros dos salmos, de provérbios. Eles tinham um conhecimento profundo do Antigo Testamento. Eles eram extremamente zelosos com relação à lei mosaica e aos preceitos da religião. Então, há 2 grupos aqui que estão onde Jesus está. Publicanos e pecadores foram para ouvir Jesus, mas também havia lá fariseus e escribas que murmuravam, acusando, dizendo: este é Jesus, recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola. A quem Jesus propôs a parábola? A quem? A todos eles. E ele lhes propôs esta parábola. Mas essa parábola vai falar, sobretudo, aos fariseus e escribas. E ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Imagina aqueles publicanos e pecadores ouvindo Jesus ensinar isso. Como devem ter se sentido felizes e reconfortados. Agora imagina os fariseus e publicanos, os santarrões, ouvindo Jesus falar isso. Mas Jesus continua: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Agora imagina, publicanos e pecadores, ouvindo Jesus ensinar isto, como devem ter se sentido reconfortados. Mas imagina os fariseus e os escribas, que se julgavam santarrões, como eles estavam se sentindo. Mas Jesus prosseguiu e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amados, essas três parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, elas estão conectadas com um mesmo final. Os versículos 7, 10 e 32 concluem dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Não é que Jesus estivesse dizendo que os ditos justos eram perfeitos e por isso não precisavam de arrependimento, mas Jesus estava falando para os fariseus e para os escribas, que se julgavam justos e apontavam o dedo em juízo contra aqueles com os quais Jesus estava e que eram considerados por eles como pecadores. Jesus estava dizendo que as pessoas que se acham justas e pensam e agem como se não precisassem de arrependimento, não produzem alegria nenhuma no céu. Olha para quem está do teu lado. Talvez essa pessoa seja perfeccionista. Alguns podem pensar, mas o perfeccionista, ele está sempre em busca da perfeição. Também. Mas o perfeccionista, ele tem uma característica que faz com que ele tenha muita dificuldade para conviver e lidar com outras pessoas que não tenham o mesmo padrão de busca de perfeição que ele. Você pode fazer o melhor que você puder, que estiver dentro da sua capacidade, e você pode se esforçar muito para entregar algo de grande qualidade. Ainda não será suficiente para o perfeccionista. Dá uma olhadinha, vê se tem cara de perfeccionista. Ninguém tem cara de perfeccionista. Tem atitude. Jesus está dizendo que as pessoas que se acham justas, pessoas que pensam e agem como se não precisassem de arrependimento. Mas quem é alguém assim? É sobretudo aquela pessoa que está sempre fazendo juízo dos outros. Já conheceu alguém que faz acepção de pessoas por causa da cor da pele? Já conheceu alguém que faz acepção de pessoas por causa da condição material que possui? Já conheceu alguém que faz acepção de pessoas por causa da origem, do bairro onde mora? São pessoas que se acham melhores, são pessoas que julgam-se melhores. Jesus está dizendo que pessoas assim não vão entrar no céu. Não agradam a Deus. Jesus está dizendo que não produzem alegria nenhuma no céu. Sabe qual é a razão para a qual você foi criado e eu também? Sabe a razão para a qual nós somos criados por Deus, a razão para a qual nós existimos? Efésios capítulo 1 diz: para o louvor da glória de Deus. Nós temos que estar aqui vivendo de tal maneira que Deus se agrade com o que Ele vê em nós. Diz o livro de Jó, capítulo 1, que no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio entre eles o diabo.
E o Senhor perguntou para ele, de onde você está vindo? Fui dar uma volta e rodear a terra. E o Senhor virou para ele e disse, tem visto meu servo Jó? Bom, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Em outras palavras, tem visto o meu servo que dá prazer ao meu coração? Meu irmão, minha irmã, eu e você fomos criados para dar prazer ao coração de Deus. E Jesus diz que aqueles que agem como se não precisassem de arrependimento, aqueles que dizem, não, eu sei que eu sou falho, mas nunca pede perdão porque não reconhece. Me ajuda. Confronta quem está do teu lado e pergunta assim, você tem o costume de ser confrontado? Pode perguntar. Você aceita confronto? Se alguém disser para você, fala, que você não foi bem numa determinada coisa, você para pensar ou trunfa a cara? Sabe o que é trunfar a cara? Azeda. Tem gente que não suporta ser confrontado. Se você chegar até essa pessoa e praticar Mateus 18:15, porque Jesus diz, se teu irmão errar, vai entre você e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Jesus está dizendo que se você estiver vendo alguém cometendo um erro, ou porque cometeu um erro, você sabe, você viu, é para você chegar até aquela pessoa, você e ela, e confrontá-la, e dizer, meu irmãozinho, olha só, isso aqui que você fez não foi legal. Isso aqui não foi bem. Isso aqui não... Olha o que diz a palavra de Deus. Não está certo. Mas quase não, mas com muita frequência, a pessoa que vai ouvir isso, ela não vai se sentir confortável. Levanta a mão só quem se sente confortável para eu chamar de mentiroso. Nem eu me sinto confortável. Ninguém pode se sentir confortável de ouvir alguém dizer, você errou. Mas esse que está fazendo isso, não está fazendo como o fariseu fazia. Esse que está fazendo isso, está fazendo como Jesus disse que é para fazer. Eu e ele, na nossa privacidade, porque é para expressar amor. Jesus disse, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É para dar a essa pessoa faltosa, é para dar a esta pessoa que errou, é para dar a esta pessoa que está em pecado, a oportunidade de ouvir o que outra pessoa não diria. Porque somente um homem de Deus, uma mulher de Deus, com humildade e investido da palavra de Deus, chega para confrontar o próximo em amor, não para acusar, mas para ajudá-lo a reconhecer o erro, se arrepender, confessar, pedir perdão para Deus e para quem tenha errado. E com isto, dar alegria ao céu. Quantas vezes você tem se omitido? Quantas vezes você tem roubado do céu a alegria que deveria existir lá? Por você não cumprir o seu papel como um verdadeiro discípulo de Jesus. Vou falar com o pastor Cláudio. Olha lá, ele vestido com aquela roupa, ele parece até um anjo, um santo. Branquinho, Alain. É para dizer que ele não peca. Pastor Cláudio é santo. Quando era criança, era muito comum ouvir os pastores pregarem fazendo assim. É santo. Eu confrontar o pastor Cláudio, imagina, quem sou eu? Aqui nessa igreja, para se tornar membro dessa igreja, tem que chegar aqui diante de toda a congregação e dizer, eu vou confrontar, ainda que seja o senhor, pastor. Eu vou praticar Mateus 18:15. Se depois que fizer essa aliança, vai ser fiel ou não vai, isso vai ser entre ele e Deus. Porque cada um vai dar conta de si perante o Senhor. De toda a palavra que foi dita. Mas Jesus ensina que devemos buscar estar confrontando uns aos outros em amor. Para quê? Para que haja reconhecimento, arrependimento, confissão do erro, conserto do que errou, para dar prazer ao coração do Pai. Para que haja
alegria, para produzir alegria no céu. Mas aqueles que agem como se não precisassem de arrependimento, não produzem alegria nenhuma no céu. Qual é a sua disposição? Não é confortável ouvir que eu errei, mas eu devo, no mínimo, ouvir, calar, refletir, colocar diante de Deus, ainda que não responda ali naquele momento, ainda que ali eu não esteja naquele momento convencido de que eu errei, pelo menos eu devo ser humilde para ouvir, abrigar a palavra, refletir, colocar diante de Deus. E se eu tiver um coração quebrantado e contrito, como diz a palavra do Senhor, o Senhor não rejeita. E eu hei de expressar arrependimento. Porque quem está arrependido confessa e pede perdão. Arrependimento sem confissão de erro e pedido de perdão e conserto, vale para quê? Serve para quê? Para coisa nenhuma. Quando alguém produz alegria no céu, é quando admite que é pecador e se arrepende. Mas ouça, está cheio de gente por aí que reconhece que é pecador, mas eu não sou perfeito, eu sou pecador. Já que você sabe que é pecador, e aí? O que você está fazendo para resolver isso? O que você está fazendo para mudar esse negócio? Que atitude você está tomando para produzir alegria no céu? Porque a alegria no céu só é produzida quando o pecador reconhece que errou. Não, é quando ele se arrepende. Porque arrependimento, se é genuíno, tem que gerar transformação de realidade. Eu não posso dizer que estou arrependido e continuar no erro. Eu não posso dizer que reconheço que errei e não faço nada para consertar. Eu não posso dizer que sim, eu estou errado e eu estou arrependido, peço perdão, mas não faço o conserto que é devido. Não devemos nos comportar como os escribas e fariseus. O Senhor Jesus ensina que precisamos enfrentar o pecado com arrependimento, porque todos nós somos pecadores. E não devemos nos comportar como os escribas e fariseus que apontavam o dedo dizendo, eles são pecadores, porque eu não. Eu sou israelita, fariseu, cumpridor de toda a lei, eu oro, eu jejuo, eu isso, eu aquilo outro. Ajuda para quem está do teu lado, então não sei, de repente pode não ser membro dessa igreja, diga para ele aqui nessa igreja, mesmo que seja membro da igreja, diga para ele aqui nessa igreja, não existe irmão máximo e nem irmão mínimo, existe irmão. Sabe o que significa isso? A partir do pastor Cláudio Barroso, todo mundo aqui é igual. Não interessa se chegou de carrão, nacional e importado, de milhinhos ou milhões, de chinelo de dedo, ou de franciscana, ou de escarpã, todos somos iguais. Aqui não existe categoria de crente. Aqui existe o que diz a palavra de Deus. O que estão dando prazer ao coração de Deus e aqueles que não estão. Justo na presença de Deus é aquele que olha para si mesmo e se reconhece pecador. Veja o que diz Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Jesus vai proferir uma outra parábola e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele.
Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E em Mateus capítulo 23, versículo 12, o Senhor enfatiza: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quanta vez eu falei, eu me humilhar é ruim, hein? Eu não vou ser capacho para ninguém pisar não, rapaz. Tem um cântico que a gente canta, que diz assim: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não estou nem aí se vão pensar que estão me fazendo de capacho e passando por cima de mim. Eu quero é dar prazer ao coração do Pai. E se para dar prazer ao coração do Pai, eu tiver que ser confrontado por alguém, por uma criança que seja, eu paro para ouvir. Mas talvez você possa ser alguém que tem uma personalidade forte e que naquela hora até não aceite. Mas Jesus contou uma parábola para alguém parecido com você. Ele diz assim: um pai tinha 2 filhos. Para um ele diz assim: filho, vai lá e faz vai lá e faz essa tarefa. E o filho diz: ah, tá, pai, pode deixar que eu vou e faço. Mas não foi. E não fez. E foi para outro e diz: filho, vai lá e faz determinada tarefa. E o filho falou: poxa, pai, tudo eu. Ah, meu irmão lá, nunca faz nada, tudo eu. Mas quando o pai deu as costas, o filho se arrependeu de ter falado daquele jeito. Pensou, refletiu, foi lá e fez. E o Senhor Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? É óbvio, o segundo. Então, ainda que naquele momento possa existir em você uma força dentro de você, querendo que você não aceite, rejeite aquilo, você vai pensar melhor. Se o que existe em você é o caráter de Cristo, mas se você se arrepender, não reconhecer, não confessar, não fizer conserto, não haverá alegria no céu por sua causa. E qual é a razão da importância de dar alegria ao céu por nossa causa? É que Neemias capítulo 8, versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vivendo nesse mundo de maldade, nesse mundo que está sob o domínio do maligno, quem de nós não precisa da força, do poder, da intervenção do Deus Todo-Poderoso em nosso favor? Mas ele diz: ao que me honra, honrarei. Não, meu filho cometeu um erro, ele errou. Sim, mas olha lá, se arrependeu, reconheceu, confessou, pediu perdão, fez conserto. Esse deu prazer ao meu coração, esse me alegrou. Satanás, nele não toca. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, o apóstolo Paulo doutrinando a igreja e ensinando a respeito da Santa Ceia do Senhor. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: como é que você pode pensar e esperar que você entra num templo, se reúne como igreja, vai dar ao Senhor um culto e esperar que Ele receba, se dentro de você tem mágoa, ressentimento, rancor, ódio, desejo de vingança, pecados praticados que você não confessou, não se arrependeu, não confessou, não pediu perdão, e você vai esperar que Deus receba como um culto que você vai apresentar a Ele? Paulo diz, com outras palavras, contemporaneizando para nós: vocês estarão zombando de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não apenas porque nós dentro de pouco estaremos celebrando a Santa Ceia, mas porque aqui é culto.
E nada daquilo que aqui apresentamos ao Senhor será recebido por Ele como sacrifício santo e agradável a Ele, se não o apresentarmos com o coração puro e com as nossas mãos limpas. Por isso, nessa hora, eu quero dar a você a oportunidade de fazer a sua autoanálise, de confrontar-se a si mesmo à luz da palavra de Deus. Há alguma coisa do que você precisa se arrepender, confessar a Deus e pedir perdão? E que também você precise buscar alguém que esteja envolvido nessa situação para você confessar o seu pecado, pedir perdão. Porque não há pecado que pratiquemos contra o outro que não façamos contra Deus. Todo pecado que praticamos é, em primeiro lugar, contra Deus. Depois contra nós. E por fim contra o nosso próximo. Por isso o Senhor Jesus diz, resumindo toda a lei e os profetas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, minha irmã, se a pessoa envolvida na situação está aqui, sai do seu lugar, vá até ela. Disponha-se a reconhecer, confessar e pedir perdão e refazer a sua aliança. Se a pessoa não está aqui, se arrependa do sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, do que seja. Confessa, peça perdão para Deus e diga para o Senhor: Senhor, no máximo amanhã eu vou procurar essa pessoa e eu vou fazer um concerto com ela. Eu também vou confessar a ela, eu também vou pedir perdão para ela. Porque eu quero provocar alegria no céu pela minha vida. Eu quero dar prazer ao coração do Senhor. E a importância disso, amada, é que vivemos num mundo que está sob o domínio do maligno. E sem que alegremos o coração do Pai, não teremos o poder que vem dele em nosso benefício para nos fazer vitoriosos nas batalhas que enfrentamos todos os dias. Por que tem crentes que estão experimentando derrotas na vida? Porque Deus não está com ele naquela batalha. Como em muitas situações no Antigo Testamento, vemos Deus fazer com o povo que ele chamava de meu povo. Mas em muitas vezes, o Senhor deixou que eles perdessem a batalha. E por que o Senhor fez isso? Porque eles estavam andando em pecado. E a palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Meu amigo, se você até hoje não recebeu Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e você está buscando viver e dizendo, aí eu também vou para o céu, imagina, eu também sou filho de Deus, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não cometo nenhum desses pecados, você está sendo igualzinho àqueles fariseus de que Jesus está falando. Você está dizendo, eu sou tão bom, eu estou tão perfeito, que eu não preciso receber Jesus e ter o reconhecimento expressado na prática de que creio no sacrifício vicário dele, fundamental para pagar o preço e remissão dos meus pecados. Então não continue assim. Se você até hoje não fez uma aliança recebendo Jesus como teu único eterno suficiente Salvador, faça isso hoje. Aí onde você está, ore e diga para Deus, Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu tenho feito isto, que eu reconheço que é pecado. Pecado tem nome, endereço e data de nascimento. Você não pode chegar perante o Senhor e dizer, Senhor, eu reconheço que sou pecador, me perdoa, amém. Isso não serve para nada. A palavra do Senhor diz, se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Os pecados têm que ser confessados. Senhor, eu quero pedir perdão, porque, Senhor, eu tenho tido dificuldade a minha língua é descontrolada, eu falo muita coisa que eu não devia. Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu falo palavrão como quem usa vírgula, como pontuação numa frase. Eu reconheço que isso não é o que deve ser o meu linguajar. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho usado o meu corpo fazendo isso que eu reconheço que é pecado, o Senhor se desagrada, eu quero te pedir perdão e eu vou parar com isso. Senhor,
Mas Satanás nessa hora diz assim, você vai confessar de novo aquele pecado que você já confessou 432 vezes, você não vai tomar vergonha na cara não? Deus não está nem te ouvindo mais. E sabe por que é que você tem cometido esse pecado? Quanto mais mente, porque você não tem confrontado o pecado. Você já aceitou essa provocação de Satanás para dizer a você, Deus não está te ouvindo mais. Ele não aceita. Você pede perdão e você erra de novo. Ouça. O que Deus se agrada é aquilo que é o fruto da sinceridade. Talvez você tenha que dizer para Deus, Senhor, eu cometi de novo, mas eu sei que está errado, eu não quero continuar errando, eu te peço, me perdoe em nome de Jesus e me ajuda, eu não quero voltar a errar. E se você amanhã errar de novo, não porque você planejou, desejou, mas porque, como um acidente, aconteceu outra vez, de novo você vai orar naquela hora, vai dizer, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, eu reconheço que é errado, eu não quero continuar fazendo, isso tem sido uma coisa dentro de mim, que volta e meia me leva a fazer, eu peço perdão ao Senhor, eu não estou nem sentindo tristeza, mas na minha razão eu sei que está errado. E a palavra do Senhor diz que aquilo que agrada o Senhor, não é o que eu faço por emoção, mas é aquilo que eu faço com consciência e razão. Eu sei que está errado, eu não quero continuar fazendo porque está errado, eu peço que o Senhor me perdoe em nome do Senhor Jesus, e me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer essa fraqueza, essa inclinação. Mas se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, faça hoje essa aliança, diga para Ele, Senhor, eu não mereço a salvação, eu não mereço morrer e ir para o céu. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor como aquele publicano que entrou no templo e não conseguia nem levantar a cabeça. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu não mereço o céu. Eu não mereço que o Senhor tenha vindo a essa terra e morrido na cruz, pagando o preço que o Senhor pagou para a remissão, pagamento total da dívida do meu pecado. Mas eu creio que o Senhor fez isso. E eu quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados. E eu recebo a Ti, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida, para a partir desse momento viver em obediência ao Senhor. E por isso eu vou buscar conhecer a Tua palavra, eu vou ler e estudar a Bíblia Sagrada para saber como fazer para viver pelos princípios e valores do Senhor, de modo a dar prazer ao Teu coração e não continuar vivendo em pecado. Me recebe como Teu filho, escreve meu nome no livro da vida, me dá a salvação e a vida eterna. E se você faz essa oração, ou se você fizer esta oração, ou se você quiser fazer esta oração, quando terminar este culto, não vá embora. Nós estaremos aqui à frente, eu e a equipe de ministério. Nós vamos orar com você. Nós vamos ajudar você nessa oração de entrega da tua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Mas faça isso hoje. Porque a vida é como um vapor. A oportunidade, ela é careca na nuca. E uma vez que ela passe, pode ser que não haja uma nova oportunidade. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Amado Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E agora, quando ela tem sido apresentada àqueles tantos que estão ao alcance da minha voz, confiado na ação do Teu poder, para fazê-lo aplicado ao contexto pessoal e particular de tantos que assim se dispuseram a ouvir. Eu rogo ao Senhor Espírito Santo que o Senhor complete essa boa obra iniciada aqui, de modo que mesmo depois, quando daqui saírem, a palavra do Senhor permaneça retumbando nas mentes e corações, até que ela produza o efeito para o qual o Senhor a tem enviado. E em tudo isso, seja exaltado, glorificado o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.